ver. Beleza. Olá a todos, nós somos Carla, Larissa e Marcos, e antes da gente iniciar a nossa roda de conversa, que se chama Muito Além das Palavras, como a linguagem transforma sujeitos e culturas, faremos uma breve audiodescrição de cada um de nós, e a gente vai começar com a Carla. Meu nome é Carla, né, de pele branca, eu tenho os cabelos cacheados e hoje eles estão amarrados em um coque e estou utilizando uma camisa animal print. Eu sou a Larissa, eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, castanhos claros, eu uso óculos de armação preta e hoje eu estou usando uma blusa rosa. Meu nome é Marcos Paulo, eu tenho a pele parda, cabelos cacheados. Estou usando uma blusa laranja com uma estampa de flores e estou usando também um óculos preto. Valeu, pessoal. Bom, a proposta de hoje é a gente refletir sobre como os conceitos de Vygotsky são aplicáveis à prática educativa e como eles podem construir a subjetividade dos alunos. Para poder nortear a nossa roda de conversa, as perguntas que a gente vai usar para poder interagir vão aparecer nos slides que vocês podem ver aí. Vamos começar, então, com a pergunta 1, que diz assim: como as interações sociais dentro da escola contribuem para o desenvolvimento das funções mentais superiores, de acordo com Vygotsky? Pessoal, de acordo com esse autor, já tão falado e abordado nos últimos anos, interação social é fundamental para o desenvolvimento de qualquer função mental que a gente considere mais complexa, do tipo pensamento, memória, atenção ou linguagem. Ele fala isso porque na escola é no momento que os alunos interagem com os colegas e com o professor que eles vão estar expostos a novas ideias, novas formas de pensar e também de resolver problemas. Um bom exemplo é pensar que durante uma atividade em grupo, um aluno vai poder aprender uma estratégia para resolver que ainda não conhecia, ou então vai escutar um colega explicando um conceito de um jeito que faça mais sentido para ele, visto que é um par, né? E é justamente nesse tipo de troca que as funções mentais vão se desenvolver. Primeiro, o aluno vivencia isso nesse plano social, com a ajuda de outros, e depois vai internalizando e conseguindo usar por conta própria. Não é, Carla e Marcos? Isso mesmo. Correto. Ou vocês querem fazer algum comentário? No caso, o Vygotsky até ele denomina como a zona de desenvolvimento proximal, né? No caso, quando o aluno, quando a criança ou o adulto que seja, ele passa do que ele sabe para uma zona que ele consiga aprender, né? Não é nada muito além do que ele já sabe. É aquela zona de desenvolvimento da aprendizagem, né? Para que ele consiga avançar nas suas habilidades, nos seus conceitos, né, de mundo, de conhecimento da cultura, né, da sociedade. Ah, que legal. Bom, Carla, aproveita então que você fez esse comentário e responde a pergunta 2 para a gente. De que maneira o professor pode atuar como mediador na internalização de saberes culturais pelos alunos? Então, como a gente já sabe, a escola ela é esse ambiente de interação, de reflexão, né, que o aluno ele está introduzido ali. E o professor ele pode atuar como mediador nessa relação, né, pode fornecer debates, brincadeiras, jogos, onde o professor ele atua como mediador e as crianças possam interagir, né, para que elas possam desenvolver ali o seu desenvolvimento, o seu conhecimento, avançar em suas habilidades. Muito bom. Eu gostaria de dar um exemplo prático de como que pode acontecer o que o Vygotsky chama de dupla mediação na escola. Vamos imaginar uma aula em que o professor vai propor um debate sobre um tema atual, como, por exemplo, os direitos das crianças. Então, primeiro ele pode trazer reportagens, vídeos, textos informativos para os alunos conhecerem o assunto. Depois, os alunos vão, então, organizar os argumentos para poder participar de um debate em sala. Nesse caso, a mediação do professor ela vai acontecer de duas formas. Então, de um lado, a gente tem a presença do professor e dos colegas que vão orientar, questionar, dialogar.
E de outro, a gente tem os instrumentos culturais, que a gente acessa por meio da linguagem formal dos textos, os conceitos de cidadania e direitos, regras de debates. Então, essa combinação que vai permitir que os alunos não apenas aprendam sobre o tema, mas também desenvolvam aquilo que a gente chama de pensamento crítico, além de usar a linguagem de forma reflexiva e contextualizada. Você gostaria de acrescentar alguma coisa, Marcos? Basicamente, assim, como a Carla comentou, eu também enxergo como essa questão do ZDP, né? Que ela comentou que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. Então, assim, basicamente, entra muito no conjunto do que você comentou e a Carla anteriormente. Legal. Quer aproveitar, então, e responder a questão 3 para a gente iniciar? Sim, como a linguagem funciona como instrumento de mediação entre relações entre alunos e professores. Eu até fiz algumas anotações aqui comentando, né, com os colegas, que a linguagem ela ajuda na comunicação com seus pares, né, ou seja, com os outros alunos, sendo o professor, como a Carla comentou anteriormente, e a Larissa também, o mediador desse desenvolvimento, do seu eu social, ou seja, da criança descobrir o seu eu social e as normas sociais que abrangem ela. Então, basicamente, é nessa questão que a linguagem funciona, novamente batendo na tecla do ZDP, né? Ou seja, do desenvolvimento proximal da teoria de Vygotsky. É legal pensar também como que a linguagem tem relação com a construção da subjetividade, né, Marcos? Porque quando a gente ensina a criança a aprender a contar a própria história de vida, por exemplo, ou então a descrever seus sentimentos, a argumentar seus pontos de vista, ela não está só usando palavras, né? Ela está construindo a forma como ela se entende, como ela entende o mundo ao seu redor. E aí por meio da linguagem que ela vai participar da cultura, como você falou, e desenvolver também sua própria identidade, correto? Correto. Justamente através desses símbolos que ela não sabe necessariamente explicar com palavras, né? Mas que ela vai se desenvolvendo e criando, assim, literalmente está construindo esse desenvolvimento de seu eu, de quem ela é propriamente dita. Bacana. Quem pode se aventurar aí na pergunta 4? De que forma a organização social da sala de aula, grupos, papéis, regras, influencia no processo de aprendizagem? Né? A organização da sala de aula é um espaço cultural, espaço social, e é nele que as crianças constroem, que desenvolvem os seus conhecimentos. E é de suma importância a relação que elas têm umas com as outras, né? Porque se você coloca as crianças todas sentadas, enfileiradas, que não tem a visão do colega, você acaba minimizando esse contato, né? Das crianças se socializarem, das crianças interagirem. Então, assim, segundo Vygotsky, o melhor é a interação entre as crianças, então que elas possam conversar umas com as outras, né? Numa roda de conversa, um círculo, um semicírculo, onde é possível que haja interação, né? Para que sejam construídas atividades culturais, atividades que sejam significativas, né? Para as crianças e para os professores também que interagem ali com elas. Ai, nossa, incrível. Eu achei perfeita a sua resposta. Nem gostaria de acrescentar mais nada. E você, Marcos? Assim, basicamente soma muito com a minha pergunta, né? Com a pergunta que eu vou fazer agora, né? Ler e responder, que é o que tipo de vivência escolar pode favorecer com a transformação de uma criança em um sujeito ativo e crítico dentro de sua cultura. Literalmente, isso trabalha a sua vivência escolar, ou seja, dentro da sua interação, a reflexão, a crítica, ou seja, ele começa a desenvolver um senso crítico de por que as coisas funcionam assim. Aí ele começa a se questionar, começa a perguntar para o professor. Ou então um aluno, um coleguinha, né, um colega de turma pode começar a fazer isso. Então ele começa a entender como as coisas funcionam no desenvolvimento crítico dentro da sua cultura, dentro do ambiente que ele está envolvido. É uma oportunidade de participar ativamente, né, da construção da cultura e não só receber informação, mas produzir conhecimento, né? Justamente. Bom, pessoal, nosso tempo está concluindo aqui, né?
E para finalizar, eu sugiro uma reflexão de que um risco que acontece em muitas escolas ainda, né? Quando um aluno com deficiência chega, muitas vezes o foco fica só no cuidado, né? Ou então em práticas terapêuticas. Só que a perspectiva de Vygotsky nos lembra que a escola é um espaço de formação cultural e humana para todos. E o professor precisa oferecer mediações culturais, experiências significativas, e não apenas um cuidado assistencial. Então, muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima. Até. Até, pessoal. Show. Como é que fala aqui? Tá.